Glória a Deus. Cadê a boca ali? Glórias a Deus. A Deus, Deus que é. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sou o básico. Nós cantamos esse lindo louvor. Glória a Deus. Maranata. Quem está esperando a volta do noivo? Essa é a verdadeira motivação da igreja. Essa sempre tem que ser a verdadeira motivação da igreja. A volta de Cristo. Essa é a nossa esperança, irmão. A volta de Cristo. Daniel capítulo 1. Amém? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa de seu Deus. Levou-os para a casa de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem do palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O Daniel, Beltesazar, Ananias, Sandraque, Misael, Odimesaque, Azarias, Abidnego. Versículo 8. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Amém? Amém. Poder tomar um assento? Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Deus nos deu uma boa palavra. Eu creio. Irmãos, a palavra vai nos dizer que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém. E ele invade Jerusalém para um tempo de exílio na Babilônia. Então ele precisa de algumas pessoas novas nesse reino, nesse tempo. E aí ele encontra algumas pessoas, alguns jovens, que eram jovens diferenciados. Ele encontra Daniel e os seus amigos, jovens de boa aparência, de boa conduta, instruídos em todo conhecimento e sabedoria. E é levado, eles são tirados de Jerusalém e são levados para a Babilônia, para servir Nabucodonosor. O interessante é que o nome deles é mudado. E no nome verdadeiro deles é colocado o nome de entidades. Entidades. E é interessante porque mudaram o nome deles, mas não mudaram a essência deles. Mudaram o nome deles, mas a essência não mudou. Porque não foi a Babilônia que fez o ambiente. Não foram eles que foram influenciados por Babilônia. Porque não é o lugar que tem que te influenciar, é você que tem que influenciar o lugar. Aonde você chegar, as pessoas têm que se alegrar. Aonde você chegar, se houver trevas, você tem que trazer a luz. Foi o que esses meninos fizeram.
fizeram na Babilônia. E o interessante é que em Babilônia existia um banquete. Pensa num banquete, irmão. Aquele banquete, acredito que todos nós aqui comemos no Natal e no Ano Novo, aquele belo banquete, né, pastor? Aquele banquete maravilhoso. Pensa de tudo do bom e do melhor. Havia na Babilônia. Só que quem é de Deus, irmão, tem discernimento. Olha aí. Quem é escolhido de Deus não se deixa enganar pela aparência. Meu Deus. Quem é de Deus, Deus antes de mostrar qualquer coisa, Ele revela para os seus profetas. Então naquele momento, Daniel sabia que aquele alimento era oferecido a demônios. Olha aí. E ele resolve, no versículo 8 ele diz: eu decido não me contaminar com as iguarias do rei e com as iguarias de Babilônia. Eles estavam longe de casa, irmão. Estavam a quilômetros de casa e eram jovens, não eram adultos. A palavra vai dizer que eles, quando são levados para Babilônia, eles tinham entre 14 e 16 anos. Olha só. E o interessante é que quando Daniel é levado para Babilônia, ele leva amigos com ele. Porque você tem que andar com gente, irmão, que te incentiva a andar com Deus. Meu Deus! Você tem que andar com gente que incentiva o seu crescimento espiritual. Você tem que andar com gente que incentiva você a ser melhor a cada dia, irmão. Glória a Deus. Porque a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 53: as más companhias corrompem os bons Meu Deus! costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas fortalecem. É por isso que você tem que andar com gente na mesma visão que você, irmão. Com o mesmo propósito, com a mesma vontade de crescer, com a mesma visão, com o mesmo foco. Foi o que Daniel fez. Daniel foi para Babilônia, mas levou 3 amigos que falou assim com ele: aonde você estiver, eu vou estar. Se tiver comida, a gente come. Se não tiver, a gente não come. Se tiver chovendo, a gente adora. Se tiver nevando, a gente vai adorar. Não importa a situação que você estiver passando, a gente vai estar junto com você, irmão. Então nós precisamos aprender, e esse é um princípio. Nós precisamos aprender a andar com pessoas que nos elevem, pessoas que ajudem a nós alcançarmos a nossa visão. Olha aí. Glória a Deus. E o interessante é que ele se recusa a comer aquele alimento, porque ele sabia que se ele comesse aquele alimento, ele estaria pecando contra o Deus dele. Meu Deus. E aí ele chega para o chefe dos eunucos e faz um desafio a ele. Ele diz: dessa comida eu não como, mas vamos fazer o seguinte: em 10 dias, me dá 10 dias e me dê legumes e verduras. Olha aí. Só legumes e verduras. E eu vou provar para você que ao final de 10 dias a minha aparência dos meus amigos estará melhor do que de todos aqui da Babilônia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você teria coragem? Em um sistema completamente corrupto, em um sistema completamente diferente daquilo que você acredita, em um sistema completamente diverso daquilo que nós acreditamos, você teria coragem de fazer com eles? Olha aí, papai. Não se contaminar, porque o ambiente te influencia, irmão. Meu Deus! O ambiente te influencia. Jesus! O interessante é porque José influenciou o Egito, não foi o Egito que influenciou Glória a José. Deus. Não foi o Egito que influenciou José, mas ele influenciou o Egito, irmão. E quando todos estavam passando fome, ele era a única pessoa que estava lá e falou: ó, Deus me colocou neste lugar. Deus me colocou neste lugar. Ele passou tudo o que ele passou, irmão. Ele foi traído, ele foi humilhado. Mas ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a traição. Se Judas não traz Jesus, Judas não vai para a cruz. Olha aí. Mas você acha que é fácil? Você acha que é fácil? A pessoa olhar para você e falar: estou te deixando, estou indo embora. Aquela pessoa que falou que estaria com você, bater nas suas costas e falar: ó, fui. E você conseguir ressignificar
identificar isso e entender que tudo isso faz parte do seu bem? Deus é forte demais, Pai. E Daniel entendeu isso. Ele entendeu isso. José entendeu isso. É por isso que o tema da mensagem de hoje é justamente esse: os incomuns no meio dos comuns. Olha aí, papai. Porque nós somos incomuns. Nós somos diferenciados. Sabe por que nós somos diferenciados? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. Nós temos a mente do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que nos vestir como Cristo se vestiu. Nós precisamos dar exemplo como Cristo deu na terra, irmão. É forte. Cópia de Jesus. Assim como Daniel deu exemplo. E a Bíblia vai dizer mais adiante que o rei Dário, ele assina um decreto que não poderia haver ninguém que orasse a outros deuses. Meu Deus. Ninguém poderia orar a outros deuses. É forte. E ele estabelece o decreto: quem for pego orando a outros deuses que não for o nosso Deus, será lançado na cova dos leões. Olha aí. Aí eu te pergunto, você teria coragem? É forte. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão, na Babilônia. Só que ele trouxe esse hábito lá de Jerusalém. Olha aí. Ele trouxe esse hábito de orar lá de Jerusalém. Só que ele não parou de orar na Babilônia. Quando o rei Dário dá o decreto: quem for pego orando vai para a cova dos leões, ele poderia muito bem se intimidar. Falar: vou parar de cantar, vou parar de adorar, vou parar de pregar, vou parar de liderar. Mas sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou e falou: vou continuar. Eu vou continuar. Na crise, eu vou continuar. Porque quanto mais é parte na igreja, mais a igreja quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja Meu Deus. mais a igreja cresce. É forte. E ele não se intimidou. Ele continuou orando, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Ele continuou jejuando. E os amigos acompanhavam ele. Forte essa palavra, hein? E aí, ele estava orando certo dia, já com um decreto estabelecido, e foi pego. Olha aí. Resultado? Foi jogado na cova dos leões. Eita Deus. Será que eu e você teríamos coragem de, por conta da nossa fé, sofrermos as consequências desse mundo? Olha aí. Será que por conta da nossa fidelidade e dos nossos princípios, será que nós teríamos coragem de sofrermos as consequências? Meu Deus. Como os nossos irmãos lá atrás, nos campos de batalha, que lutavam, que eram queimados vivos, por conta dessa palavra aqui, irmão, ó. Meu Deus. Até hoje, tem países que você não pode ler a palavra. E você tem a palavra na sua casa e você não valoriza ela. Você tem a palavra na sua casa, você tem a liberdade religiosa que a Constituição Federal te estabelece. Você tem o asilo. Você tem a liberdade de culto. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. Enquanto tem pessoas que estão lá do outro lado do mundo, só querendo uma palavra, só querendo uma Bíblia que você tem. E muitas das vezes você despreza. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim, irmão. Por isso que a palavra, ela fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa é a palavra de Deus, mais afiada e mais eficaz que a espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, ossos e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração. É por isso que ela é a espada de 2 gumes, porque antes de ela cortar você aí, ela corta eu aqui primeiro. Olha aí. Eu nunca posso falar algo ou ministrar algo que se eu não receber primeiro, irmão. É verdade. O problema de muita gente que quer ensinar sempre que não vive, quer pregar sempre que não vive. Jesus. E aí? É forte. Então nós precisamos aprender essa noite
Nós precisamos aprender a sermos igual Daniel, a sermos igual José, que não se vendeu. Porque tempos difíceis virão, irmão. Não pense que as coisas irão melhorar, porque não vão. A palavra tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. E a palavra ela diz que nos últimos tempos, haverão homens que não escutarão mais essa doutrina. Meu Deus! Olha aí. Nos últimos tempos, haverão falsos profetas que enganarão até mesmo os escolhidos. Misericórdia, meu Deus, é dessa forma. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos agarrar à verdadeira fé, ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Deus. Nós precisamos verdadeiramente pregar o verdadeiro Evangelho, irmão. E não fazer como muitos que utilizam o Evangelho como comércio. Olha aí, Meu Deus, papai. tem misericórdia. Muitos utilizam o Evangelho, essa palavra maravilhosa que te liberta, te renova, te leva para o céu. Muitos fazem como comércio, irmão. Aleluia. E eu não quero fazer parte disso. Quem não quer fazer parte disso, irmão? Quem não quer fazer parte disso, irmão? Então nós precisamos ser aqui que nem Daniel, que nem José, que foi jogado na cova pela sua fidelidade. E é muito interessante, porque a palavra vai dizer que aqueles leões estavam famintos de fome. Famintos de fome. Eu não sei se você já esteve perto de um leão, mas eu não queria estar. Na situação de Daniel, eu não queria estar. Com os leões famintos do jeito que eles estavam. E a palavra vai dizer que Deus fechou a boca dos leões. Porque a palavra vai dizer que Satanás é como um leão. Presta atenção. Satanás é como um leão. Ele não é o leão, ele é como um leão. Por que ele é como um leão? Porque eu não sei se você já percebeu, Deus é criador e o diabo é imitador. Aí, ó. Deus cria e o diabo copia. Olha aí. Então a palavra diz que ele é como um leão, porque o verdadeiro leão, Aleluia! o verdadeiro leão, irmão, Aleluia! é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. E ele está aqui esta noite, esperando a sua adoração. Ele está aqui esta noite, esperando você levantar as suas mãos. Ele está aqui esta noite, esperando você entregar a sua vida para ele e falar: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que ele é como um leão. Ele não é o leão. Porque todo leão respeita quando vê outro leão. Todo leão respeita quando vê outro leão, irmão. Sabe por que aqueles leões, eles fecharam a boca? Porque quando eles bateram o olho de José, eles não viram o leão como? Eles viram o leão da tribo de Judá. E aí eles tiveram que ficar quietinhos, sabe por quê? Porque Daniel era diferente. Daniel tinha o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele não é igual a todo mundo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele faz coisas que outras pessoas não fazem. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, faz coisas e fala coisas que outras pessoas não falam. É por isso que Deus só precisa de um homem e uma mulher com coragem. Ele não precisa de muitos, ele precisa de um. Será que ele pode contar com você essa noite? Será que ele pode contar com você essa noite? Ano de 1955, Estados Unidos, cidade do Alabama, na época da segregação racial, a lei dizia, e nos Estados Unidos, a Constituição ela não é federal, ela é estadual. Cada estado tem a sua própria Constituição. E a Constituição estadual na época dizia que quando os ônibus ficavam cheios de pessoas brancas, as pessoas negras que sentavam ao fundo eram obrigadas a levantar e ceder seu lugar ao branco. Essa era a lei da época. Época de segregação racial, irmão, pensa. Só que teve uma mulher, que ela se recusou, irmão, a continuar naquele sistema. Ela se recusou a continuar vivendo aquilo, aquela humilhação toda, ela se recusou.
Chegou um dia que o ônibus estava lotado. E como a lei dizia, o negro tinha que ceder o seu lugar ao branco. Só que aquela mulher, ela falou: eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Resultado? Foi presa. Seu nome, Rosa Parks. Foi presa por descumprir a lei. É verdade. Lei dos brancos. Descumprir a lei. Foi presa. E aí, desse fato, por essa indignação daquela mulher, deu-se a maior revolução que já existiu. Nascendo um homem, Martin Luther King Jr., que em uma palestra, em uma fala, Conferência. ele disse: eu tenho um sonho. Olha aí. Eu tenho um sonho. Que meus 4 filhos viverão em uma nação que um dia eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Meu Deus! É verdade. Por conta de uma mulher que foi corajosa. Uma mulher que foi corajosa em não aceitar a condição que ela vivia. Ela falou: eu não aceito a condição que eu vivo. Eu não aceito a condição que eu estou vivendo. Tem pessoas que entraram aqui que estão conformadas com a situação que está vivendo. Meu Deus! E você sabe que há muito potencial em você. Olha aí. Você sabe que Deus colocou talentos em você. Você sabe que Deus colocou sonhos em você. Mas as circunstâncias da sua vida te fizeram você parar. Meu Deus! As circunstâncias da sua vida te cegaram. Meu Deus. Te cegaram. E aqueles sonhos que outrora você tinha, você já não tem mais. Jesus! Olha aí. Porque você foi traída, você foi humilhada. Obrigado com seus sentimentos. Mas Deus está te dizendo hoje: eu ainda sou Deus que restaura o sonho. Que restaura o sonho. Glória! Aquela fogo, Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Palavra forte. Aleluia. Deus quer restaurar sonhos aqui esta noite. O que aconteceu com você que lá atrás você orava tanto, você jejuava tanto, você cantava tanto, você lia tanto a Bíblia e parece que de um tempo para cá as coisas foram diminuindo. Parece que de um tempo para cá, diante das circunstâncias que você tem vivido, você tem se esfriado. Você tem parado de fazer aquilo que você fazia com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto fervor. O que aconteceu? Meu Deus. O Espírito Santo, ele está aqui como uma pomba. Aleluia. E como um vento impetuoso. Porque o Espírito Santo é sensível, irmão. Quem é espiritual entende essa atmosfera. E ele está te dizendo, sussurrando no seu ouvido: eu quero fazer você voltar a ser quem você é. Meu Deus. Aleluia. Ai, Senhor. Eu quero fazer você voltar a ser quem você era. Aleluia. Porque eu conheço você, eu conheço a sua história. Deus. Eu tive experiências contigo que ninguém mais teve. Aleluia. Glória ao Senhor. Mas as circunstâncias, as dores, as traições te paralisaram. Mas se você entender que toda oportunidade é uma oportunidade, irmão, Glória a Deus. ele pode renovar essa noite. Ele pode te batizar essa noite. Ele pode te libertar essa noite. Porque o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, irmão. O nosso Deus é o mesmo de antes que abriu uma vergonha que pode passar. O nosso Deus é o mesmo de antes que operava maravilhas daquela época. O nosso Deus é o mesmo de antes que cura paralítico. O nosso Deus é o mesmo Deus de antes. Obrigado, Senhor. E Ele quer resgatar isso em nós. Ele quer reacender essa chama em nós. Eu não quero mais, eu não quero mais viver numa geração de ouro e prata. É muito ouro e prata e pouco levante e ame.
Nós não precisamos e nós não podemos ser mais a geração do ouro e prata. Mas nós precisamos ser a geração do levante. Atos capítulo 3. Pedro e João estão indo para o templo. Eles não estão voltando. E perceba que em Atos capítulo 2 aconteceu o maior avivamento possível. Onde aconteceu o dia de Pentecostes, onde todos estavam numa casa e foram cheios do Espírito Santo. E no capítulo 3, eles estão indo para o templo. E encontram um mendigo pedindo esmola. E toda vez que aquele mendigo estendia a mão, ele recebia uma esmola. Só que aquele dia foi diferente, irmão. Aquele dia ele não recebeu uma esmola. Porque ele estava acostumado a receber uma esmola. Porque na nossa vida é assim também. Muitas das vezes a gente nós nos acostumamos a receber aquilo que já está estabelecido. É sempre o mesmo louvor, é sempre a mesma palavra, é sempre a mesma oferta, é sempre a mesma... É esmola. Você já está recebido, você já está acostumado, obrigado, acostumado a receber esmola. Mas aquele dia foi diferente. E eu acredito que hoje é diferente. Aleluia! Que hoje é um dia diferenciado, porque para aquele mendigo foi um dia diferenciado. Ele estendeu a mão para pedir esmola para Pedro e para João. E aí ele chega e fala assim: olhe para mim. Oh, glória a Deus! Olhe para nós. Andai. Porque ele estava de cabeça baixa, irmão. E quem anda de cabeça baixa não recebe milagre. Só recebe milagre aquele que entende e faz o que Davi fez. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Porque só recebe milagre, irmão, quem está com a cabeça erguida. Só recebe milagre quem tem ousadia, irmão. Que nem aquela mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher de fluxo de sangue padecia 12 anos por uma enfermidade e ela gastou tudo que ela tinha e nenhum médico sabia dizer o que ela tinha. E naquela época, aquela mulher, ela era marginalizada das pessoas, das demais. Então você pensa, o estado daquela mulher rejeitada, humilhada. Nunca tinha visto falar de Jesus, nunca sequer tinha andado com ele. Mas ela um dia ouviu falar que Jesus iria passar naquela cidade. Verdade. E ela falou consigo mesmo, irmão. Porque tem hora na vida que você tem que falar com você mesmo. Tem hora na vida que Deus fica em silêncio. Mas ele não fica em silêncio para te maltratar, não. Ele fica em silêncio para falar: eu quero só ver onde a fé dele vai. Eu quero só ver aonde a fé dele vai. Eu quero só ver se ele vai ter realmente fé e ousadia para receber o milagre, irmão. Porque você perceba que todos os milagres de Jesus, ele sempre chegava e perguntava. Ele perguntava: você quer segurar? Olha aí. Você quer receber esse milagre? Por que ele perguntava? Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não sabe da situação que aquela pessoa está vivendo. Por que ele pergunta? Meu Deus. É porque ele sabe que tem pessoas que se acomodam com a situação que ele está. É verdade. É por isso que ele pergunta: você realmente quer isso aí? Você realmente quer esse milagre que você tanto pede? Então, fala para Jesus, fala para mim. Eu quero. Lembra daquele homem que estava 38 anos? Naquela situação? 38 anos. Antes de Jesus nascer, ele já estava naquela situação, irmão. Como que pode uma pessoa com 38 anos não parou de acreditar, irmão? Não parou de crer que um dia ele iria receber o milagre dele, irmão. Não importa quanto tempo você está esperando, não importa quanto tempo você está nessa situação, não importa quanto tempo você está esperando essa promessa, mas eu quero te dizer: Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Glória a Deus. Tu és fiel. E aí aquela mulher, ela chega e fala assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Meu
Irmão, você não está entendendo o tamanho da fé dessa mulher. Glória a Deus! Ela passou 12 anos. Você sabe o que é passar 12 anos, irmão? Você tendo uma enfermidade, sendo humilhada, sendo rejeitada por todos. Olha aí. E mesmo assim ela não desistiu, irmão. Mesmo assim ela teve fé. Ela acreditou que ela poderia mudar a vida dela com apenas um toque. Olha. E ela foi lá, por detrás da multidão. O interessante é que a multidão apertava Jesus. Olha aí. Porque aonde Jesus chegava, a multidão também ia. Porque todos estavam esperando receber um toque de Jesus. Porque eles acreditavam que recebendo o toque de Jesus, eles receberiam milagres. Só que essa mulher foi diferente. Ela falou, e se eu tocar nele? Aleluia. Aleluia. Eu não vou esperar que ele me toque. E se eu tocar? Glória a Deus. É por isso que quando ela toca, Jesus fala assim, opa, Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. alguém me tocou. Mas aí, pô, para baixar, Senhor, pelo amor de Deus, está todo mundo aqui, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando. Ele falou, opa, esse toque foi diferente. Porque de mim saiu virtude. E virtude significa vida, irmão. Aquela mulher estava precisando de quê? De vida. Quando ela toca em Jesus, a virtude que estava nele, que é a própria vida, foi para a mulher. Meu E Deus. é interessante que quando ela toca em Jesus, não é Jesus que fica impuro, mas é a santidade de Jesus que fica. Porque quando você toca em Jesus, não é Jesus que fica contaminado, é Ele que te dá essa santidade, irmão. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa, eu não vou tomar Santa Ceia, eu não vou tocar em Jesus, porque olha como é que eu estou cheio de pecado, irmão. Eu não tenho. Mas aí Jesus olha para você e fala assim, ó, não é o seu pecado que te contamina, mas é a minha santificação que te transforma. É o meu toque que te transforma. Glória a Deus. A santidade de Jesus, irmão, mudou a vida daquela mulher. Deus é forte demais. Quando ela toca, não é Jesus que fica sujo, mas ela que fica limpa. Aleluia. Porque esse é o propósito do diabo. É pegar quem está limpo e sujar, mas o propósito de Deus é pegar quem está sujo e limpar. Glória a Deus. Ai, Deus santo, Deus fiel. É por isso que ele te odeia, irmão. O diabo tem tanta raiva de você, você não faz ideia. Você não faz a mínima ideia da raiva que ele tem por você. Sabe por quê? Ezequiel capítulo 28, versículo 17. A Bíblia vai falar do rei de Tiro, eu já estou terminando. Fala a Deus. A Bíblia vai falar do rei de Tiro. Que o rei de Tiro ele tinha tudo. As vestes, vai falar das vestes dele, do poder dele, da glória, da sabedoria, de tudo. Ele estava se referindo a Lúcifer. Lúcifer era anjo de luz. Lúcifer era tido como querubim ungido, o aferidor da medida. Mas só que um dia ele permitiu que a soberba entrasse no coração dele. E ele não sequer nem falou, ele pensou, se eu tão somente subir e fazer o meu trono acima do trono de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Só que o interessante é que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel é criado nesse exato momento. Porque eu não sei se você sabe o significado da palavra Miguel. A palavra Miguel significa uma pergunta. Olha aí. Miguel significa quem é igual a Deus. Eita. Então Satanás está de baixo para cima falando, eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Deus está de cima a baixo falando, quem é semelhante a mim? Eita, Deus. Só que ele fala isso com uma palavra, Miguel. Eita. Vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. E ali tudo aquilo que Satanás tinha, que Lúcifer tinha, o poder de adoração, ele chega para Lúcifer e fala assim, você não valorizou? Então eu vou fazer o seguinte. Ele chega lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Talvez você entenda agora porque o diabo te odeia tanto, irmão. Talvez você entenda agora porque ele faz de tudo para você não estar nesse culto, para você não abrir a boca, para você ficar de boca fechada. Será que você entende, irmão? Porque tudo que era dele agora é teu. Olha aí. Obrigado, mestre. O poder de adorar que ele tinha
é teu, não é mais dele. É por isso que quando ele faz tudo para destruir a sua vida, quando ele faz tudo para destruir a tua caminhada, você chega na porta da tua casa e você fala assim, ó, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Você fez tudo bem andar aqui, mas eu vou continuar levantando a minha mão e vou adorar. Você não sabe como ele fica doido, irmão. Você não sabe como ele fica louco. Porque ele fala, eu fiz tudo para destruir a vida desse desgraçado, e ele chega e continua dando glória. Porque o destino dele já está certo, irmão. O destino de Satanás é o lago de fogo. É por isso que toda vez que Satanás tenta te lembrar do teu passado, lembra do futuro dele. O teu futuro já está garantido. E ele tenta nos lembrar do nosso passado para nos julgar. Mas a palavra vai dizer em Romanos 8: quem tentará acusações aos filhos de Deus? É Deus que nos justifica. Aleluia! Porque o sangue foi vertido na cruz, irmão, e ele limpou o nosso pecado. O sangue foi vertido na cruz, irmão, para que você estivesse aqui hoje. Não era nem para você estar vivo, irmão. Meu Deus! Quantas vezes Deus te libertou de coisas que você nem imagina? Foi bala perdida, foi assalto, foi tráfico, foi droga, foi crime. Eu creio assim. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tem um propósito, Senhor. Ele te escolheu a dedo, irmão. Aleluia! É por isso que muita gente olha para você e não te dá nada para você. Por isso que muita gente olha para você e fala assim, esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Mas você tem que olhar para ele e falar assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Porque Deus pegou as coisas que não são para confundir as que são, e as loucas para confundir as sábias, irmão. Meu Deus! É por isso que aqui só tem vencedor, irmão. Eu posso ver aqui através dos olhos da fé. Só tem vencedor aqui, irmão. Só tem vencedor, só tem gente aqui que realmente sabe o que é sofrimento. Tem gente aqui que sabe o que é na pele ser rejeitado, mas continua adorando, continua glorificando, continua dando glória, continua fazendo a obra, É assim mesmo. independente dos decretos. E aqui eu termino minha palavra. Glória a Deus. O diabo tinha estabelecido um decreto para a vida de Daniel, para a vida de José. Mas eu quero profetizar na sua vida hoje. Se você puder, você receba essa palavra. Eu quero profetizar que todos os decretos de Satanás e do diabo estão sendo quebrados pelos projetos de Deus. Todos os decretos de Satanás contra a tua vida estão sendo quebrados hoje pelas promessas e pelos projetos que Deus tem na sua vida. Se você recebe essa palavra, adore Ele, glorifica. Deus vive e poderoso, aleluia. Sabe que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos fará dano algum. Mas para isso nós precisamos voltar a ser quem nós éramos. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos nos comprometer mais com a obra de Deus, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, nós precisamos parar de apontar o dedo e aprender a estender a mão. Porque aquele mendigo só foi curado porque Pedro estendeu a mão para ele. Porque só pode estender a mão para alguém quem já teve a mão estendida. É verdade. Pedro só estendeu a mão para ele porque ele estava afogando. Ele estava afogando, alguém do lado dele fez: ô Pedro, vem cá. Homem de pouca fé. Jesus estendeu a mão para ele, por isso que ele estendeu a mão para os outros. Então hoje, Deus ele quer nos renovar, mas não de uma forma espiritual para você pular e você sapatear, não. Ele quer renovar o nosso entendimento. Amém. Porque a palavra vai dizer em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para aproveitar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só pode aproveitar a boa, perfeita e agradável
da vontade de Deus quem tem o conhecimento e o entendimento renovado. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Se você acredita nessa palavra, fique de pé, por favor. Eita glória!